Vimos nos segmentos anteriores principais verbos que caem em concurso público no tocante à regência verbal. Vimos também a regência nominal, menos frequente em concurso público. Agora é a hora de exercitarmos alguns exercícios a respeito do que vimos. E, se possível, vamos ampliar o conhecimento. O exercício também serve para ampliar o conhecimento, né? Já que nós temos um universo de verbos muito grandes, né? Um universo muito grande aí de verbos, né? E o que o professor dá são os verbos mais frequentes, mais incidentes, maior incidência no concurso público, certo? Não há como dar todos os verbos no tempo que temos para a aula, né? É até impossível, pela quantidade de verbos que a língua portuguesa apresenta. Então, o professor seleciona aqueles que são comuns nas provas feitas nos últimos anos, nas diferentes bancas aí, examinadoras. Então vamos aos exercícios. Temos um primeiro exercício, como sempre, né? Ao meu lado aqui está o exercício, para que vocês acompanhem, eu faço a leitura do material do Café Concurso. Acompanhem comigo então o primeiro exercício a respeito de regência. Diz o seguinte: com referência à regência do verbo assistir, visto por nós, todas as alternativas estão corretas, exceto uma. Qual a que apresenta erro? E aí, olhando as frases, percebam a alternativa A. Assistimos ontem um belo filme na televisão. E o erro já aparece na primeira alternativa. Que sem graça, né? Já temos a resposta aí, porque o erro está na alternativa A. O verbo assistir no sentido de ver, presenciar, olhar, exige a preposição a. Exige um objeto indireto, é um verbo transitivo indireto. Então, a correção. Assistimos ontem a um belo espetáculo. Temos ali o artigo indefinido 1, faltou a preposição a. A um belo espetáculo. Portanto, nosso erro está na A. Leiamos as outras. Há um belo filme na televisão, diz a frase, né? Há um belo filme na televisão. Na B, os médicos assistiram os feridos durante a guerra. Objeto direto, assistiram os feridos. Medicaram, socorreram. Na C, o técnico assistiu os jogadores no treino. Também. Deu assistência. Portanto, verbo transitivo direto, objeto direto. B e C, na mesma pegada. D, assistiremos amanhã a uma missa de sétimo dia. Ora, se nós olharmos a D e a A e a D, vemos o verbo usado no mesmo sentido, num sem a preposição a e o outro com a preposição, com o emprego da preposição a, o que já denuncia que uma delas apresenta erro e nós já vimos que é a alternativa A e a alternativa D está perfeita. Assistiremos a uma missa de sétimo dia. E a E, Machado de Assis assistia em Botafogo. Morava em Botafogo, aquele uso do assistir no sentido de morar, que exige um adjunto adverbial iniciado pela preposição em. Então, todas corretas, exceto a primeira, a alternativa A. Né? Verbo assistir, tudo ele usado numa questão. Todas as frases envolvendo o verbo assistir. Passemos a segunda questão nossa aí, né? Segunda questão. E diz o seguinte: assinale a alternativa correta. Vejam aqui na tela. Antes prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Temos aí o verbo preferir. E dois erros. Antes prefiro. Não cabe esse antes. Preferir já se pressupõe que é mais, que é antes. Então não cabe o antes. Há um erro de redundância aí. Retire-se esse antes. E foi usada a conjunção que? É regência. Regência pede preposição. Então, prefiro aspirar uma posição honesta a ficar aqui. Frase totalmente errada. A B de bola. Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Repete o erro da A. Uso de conjunção, da conjunção que. Erro da alternativa A se repete na alternativa B de bola. A C, terceiro caso em que nós usamos o quê? Prefiro aspirar uma posição honesta que ficar aqui. Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Vejam que nós temos o aspirar ali também, né? Desejar.
E aí está correto, nesse trechinho do verbo aspirar. Prefiro aspirar a uma posição honesta que ficar aqui. Mas o que foi mal empregado, então nem A, nem B, nem C. Reforçando, A, tanto o verbo preferir apresenta erro como aspirar também. Veja que a A e a B têm o verbo aspirar sem o uso da preposição. E nós vimos, aspirar no sentido de almejar, desejar, pede a preposição a. Portanto, as alternativas A e B apresentam mais de um erro. A A, 3 erros. O antes, que não cabe, porque já é preferir, não tem por que usar o antes. A falta de preposição antes de uma posição e a conjunção no lugar da preposição, aquele que lá no final. A B, 2 erros. A falta do A antes de posição e o que mal empregado lá no final da frase. A C só há um erro. É o que. Ficaria perfeito se eu dissesse: prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. A D. Prefiro antes aspirar. Repetimos o erro da A. O antes aí foi mal empregado. A uma posição honesta, correta, que ficar aqui. Novamente o erro pelo emprego da conjunção. E aí a alternativa correta. Prefiro aspirar a uma posição honesta a ficar aqui. Os dois A's estão perfeitos. Um exigido pelo verbo aspirar, no sentido de desejar, e o outro, o lado final, a ficar aqui, exigido pelo verbo preferir. Frase correta, a é. Vejam o seguinte, um exercício que pode se tornar fácil, já que 4 das alternativas apresentam uma conjunção e não uma preposição. A conjunção que aí, né? A, B, C e D apresentam a conjunção que. Então, por eliminando aí as anteriores, só pode ser a alternativa E de Espanha. Certo? Foi o nosso exercício de número 2, né? Vamos para o terceiro exercício agora. O terceiro exercício, eu peço que leiam aqui, acompanhem. Estou aqui localizando no material do Café Concurso. Diz o seguinte: o único período em que existe regência empregada corretamente é, novamente o verbo assistir, tão frequente, independentemente da banca. Assistimos o jogo do começo ao fim. Faltou a preposição. Assistir no sentido de ver. Assistimos ao jogo. E errou na alternativa A. Prefiro mais ficar em casa do que sair. 2 erros. Preferir já é mais. Redundância, prefiro mais. E o do que, a locução conjuntiva, não. Pede preposição e não conjunção. É regência. Prefiro ficar em casa a sair. Errada B. A C. Todos simpatizaram com o elenco teatral. Simpatizar com. Perfeito. Mesmo emprego do noivar com, casar com, simpatizar com. Os 3 pedem objeto indireto. Namorar não. Namora-se alguém. Né? Ele namora a Lucileia. Né? Então, temos aí um verbo transitivo direto, com objeto direto. Mas noivar, casar e simpatizar ou antipatizar, pede objeto indireto. Esses verbos pedem objeto indireto com a preposição com. Por isso, correta. Cuidado, não se emprega o pronome oblíquo. Simpatizei-me com teu pai. Simpatizei com teu pai, sem o pronome oblíquo. Perfeito? A nossa alternativa C é a correta. A D, verbo aspirar, no sentido de desejar. Nós vimos claramente, este moço aspira ao cargo de chefe. Ao cargo de chefe de seção. Errada, portanto, pela falta da preposição. E a E foi o primeiro exemplo que o professor deu quando trabalhou com a regência no primeiro segmento. Os funcionários obedeciam aos preceitos da empresa. Preposição a, verbo obedecer, pede objeto indireto com preposição a. Estão notando que os verbos solicitados são esses mesmos dados pelo professor. Principalmente os verbos dados pelo professor aí, que são os mais frequentes em prova. Mais um exercício, agora o nosso 4º exercício. Temos o seguinte, deem uma olhadinha. Foram inúmeros os problemas, aí eu tenho um espaçamento, né? Uma lacuna. Nos defrontamos. Inúmeras experiências passamos. De acordo com a norma culta da língua, completam a frase respectivamente. Vou pedir a atenção dos senhores.
para um tipo de exercício muito frequente nas bancas. Nós vamos usar um pronome relativo aqui, ó. Quem? Pronome relativo quem? Eu vou usar 4 situações com o quem aqui. Temos uma oração subordinada adjetiva, pronome relativo. E aí a banca deixa o espaço antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Antes do pronome relativo. Como é que eu vou saber a preposição? Se há preposição e qual a preposição que eu utilizo aqui? Antes do pronome relativo. Ela deve ser empregada aqui. Já que o quem substitui um termo. Né? Então eu tenho uma frase do tipo: esta é a garota com quem saí. O sair me dá a resposta. O verbo que vem depois do pronome relativo vai dar a resposta de qual a preposição que eu devo usar. Eu saí com a garota. Então esta é a garota com quem saí. Eu emprego a preposição. Quem pediu a preposição? O verbo que está na oração adjetiva. O verbo que vem depois do pronome relativo. Esta é a garota com quem saí. Esta é a garota, confio. Em quem confio? Porque quem confia, confia em alguém. Em quem confio? Eu uso a preposição em aqui. Ok? A preposição em aqui no início. Em quem confio? Te falei. Um caso de próclise, ó, o te antes do verbo. Esta é a garota de quem te falei. Eu falei da garota. Esta é a garota de quem te falei. Então o verbo falar está aqui a pedir a preposição de e eu uso a preposição antes do pronome relativo. Né? E posso fazer ainda uma última. Me referi. De novo, o quem puxando o me para frente do verbo, caso de próclise do pronome pessoal oblíquo átono. Ora, quem se refere a alguém. Essa é a garota a quem me referi. A quem me referi. Então, é um típico exercício que algumas bancas utilizam. Deixam as lacunas antes do pronome relativo. Aí eu preciso verificar se o verbo que está após o pronome relativo, o verbo da oração adjetiva, pede preposição ou não. Se pedir, essa preposição deverá ser utilizada antes do pronome relativo. Certo? Este eu me refiro ao Café Concurso. Este é o curso de que eu tanto gosto. Eu gosto do Café Concurso. Eu vou usar esse de antes do pronome relativo que. Este é o curso de que tanto gosto. Este é o curso em que confio. Eu confio no Café Concurso. Tanto que eu prestigio assistindo às aulas do Café Concurso. Esse as craseado, porque o verbo assistir no sentido de ver pede preposição. Regência. Vamos agora ao exercício que segue aqui o que nós vimos há pouco. Nos defrontamos. Quem se defronta com alguma coisa. Então eu me defronto com alguma coisa. Me defrontei com uma crise enorme no país. Defrontei com a crise. Portanto, eu já sei qual é a preposição que o verbo da oração adjetiva, exige. É a preposição com. E aí eu vou usar esse com antes do pronome relativo. Foram inúmeros os problemas com que nos defrontamos. Nos defrontamos com os problemas. Por isso, com que. E aí vem a segunda oração. Inúmeras experiências, passamos. De novo, eu olho o verbo que vem depois do pronome relativo. Quem passa, passa por experiências. Então, inúmeras experiências, por que passamos? Pelas quais passamos. Por que passamos? Alternativa D de dado. Alternativa D de dado. Então, cuidado. Como resolveremos esse problema? Verificando o verbo ou o termo, pode ser um nome que vem após o pronome relativo. E aí, a preposição será utilizada na lacuna que vem imediatamente antes do pronome relativo. O verbo me dá a resposta. Por isso, questão de número 4 nossa, né? Nossa aqui, número 4 está aqui. E aí, nós temos alternativa D de dado. Vamos dar uma olhadinha em mais uma questão
Vou localizar aqui mais uma questão. Vejam a questão do TRT, Tribunal Regional do Trabalho. E aí vem, dependendo do verbo, dependendo da regência, eu tenho objeto direto ou objeto indireto. Então, a questão de objeto direto e objeto indireto dependem da regência do verbo e foi o que nós vimos nos dois segmentos dados pela professora a respeito de regência. Diz o seguinte a questão 21. Assinale a alternativa que completa convenientemente a lacuna abaixo. Certifiquei de que o prazo esgotar-se. E aí eu caio num grupo de verbos dados pelo professor: comunicar, avisar, informar, notificar, cientificar, certificar. Aí eu tenho duas construções: certificar alguém de alguma coisa, sobre alguma coisa, ou certificar a alguém alguma coisa. Ou eu coloco a pessoa como objeto direto ou como objeto indireto. Caso eu coloque a pessoa como objeto direto, o outro deverá necessariamente ser o indireto. Ok? Então, certifiquei de que o prazo. Olha a preposição de antes do que. Nós temos uma objetiva indireta aí, portanto, funcionando como objeto indireto. E aí, eu sou obrigado a usar o. Certifiquei o, porque eu não posso ter dois objetos indiretos com os verbos notificar, certificar, avisar, comunicar. Certifiquei-o disso. O objeto direto, certifiquei o empregado, né? Disso, objeto indireto em forma de oração, oração objetiva indireta. Portanto, o. Isso elimina a C e a E de Espanha. Temos a alternativa A, a B e a D. Agora tem o verbo receber. Recebi alguém em algum lugar. Então, eu tenho o adverbial de lugar em meu escritório e tenho o objeto direto, receber alguém. Recebi-o em meu escritório. Portanto, o. E aí eu já elimino C, D e E. Ficamos com A e B. E aí vem a terceira. Informo que as notas fiscais estão rasuradas. Mais um verbo do grupo. Informar, comunicar, avisar. Como eu não tenho preposição antes do que, ali está uma oração funcionando como objeto direto, portanto, uma objetiva direta. Ora, se eu já tenho o objeto direto em forma de oração, evidentemente que o outro é o objeto indireto. Eu informo algo a alguém. Então, faltou o a alguém. Por isso, eu vou usar o lhe. Informo-lhe que as notas fiscais estão rasuradas. Caso eu tivesse um de antes do que, eu usaria o. Informo-o de que as notas fiscais estão rasuradas. Como eu não tenho a preposição, necessariamente, devo usar o lhe, objeto indireto. O que não acontece com a 4. Eu já tenho o de que, assim como na 1. A 4 repete a 1. Portanto, na 4, eu já tenho o objeto indireto em forma de oração. Uma oração objetiva indireta, de que tudo fora resolvido. Faltou o objeto direto. Portanto, avisei-o de que tudo fora resolvido. Alternativa A. E vejam, uma questão toda, bem dizer, toda ela envolvendo a história, com exceção do número 2 ali, a história de a pessoa como objeto direto ou como objeto indireto, num verbo que pede os dois tipos de objeto, objeto direto e indireto, o grupinho do dar conhecimento de algo a alguém. 20, vemos mais uma aqui, é a nossa sexta questão. Sexta questão, tá? No material aqui do Café Concurso. Mais uma questão, peço que olhem aqui, acompanhem, vou ler, mas acompanhem aí na tela. Entre as frases abaixo, aquela em que a regência verbal está em desacordo com as normas em vigor é desacordo, então é errata, né? Aspiro ao cargo de taquígrafo judiciário. Perfeito, verbo aspirar no sentido de desejar, não aspirar de cheirar, né, de inalar. Perfeito. Os técnicos procederam à análise da documentação. Proceder no sentido de realizar, de fazer, temos aí mais um verbo para incluirmos, pede preposição a. E como análise é um substantivo feminino,
Vou ficar com 2 As. Procederam a alguma coisa e essa coisa é a análise. Por isso a crase. Plenamente procederam ao estudo, né? Usando uma masculina. Crase antes de análise. Perfeita. Mais uma frase perfeita. Advertias de que o número de vagas não era muito elevado. Advertir alguém de alguma coisa, a respeito de alguma coisa. Mais um verbo que lembra o exercício anterior, do grupo de dar conhecimento de algo a alguém. Aqui temos mais um, né? O objeto direto, o as. E o objeto indireto, em forma de oração, que é muito comum, oração objetiva indireta, de que o número de vagas não era muito elevado. Mais uma do grupo, hein? Vejam como cai. D. Ele me perguntou se o espetáculo fora interessante. E eu ou respondi que sim. Aí apareceu o erro. Eu respondo a alguém algo. O que sim é o algo. O que sim é o algo. O objeto direto aí. E respondi a ele. Portanto, respondi-lhe. Lhe respondi. A ele, objeto indireto. Faltou o objeto indireto. Aliás, foi usado o pronome oblíquo que representa o objeto direto. Frase com erro a D de dado. Lhe respondi. E a é, não lhe desobedecerei jamais. O verbo obedecer e o desobedecer pedem objeto indireto, por isso perfeito. O erro está na D de dado. Substituir aquele o por lhe. E aí vimos alguns exercícios a respeito de regência. Os principais verbos foram vistos. O que o professor recomenda? Mais estudo e mais estudo, principalmente com exercícios. Crase é regência. Por isso, veja a crase, acompanhe as nossas aulas de crase. Continue conosco. O caminho é a aprovação.